Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar o trabalho realizado pela nossa subrede em desenvolvimento regional, que tem a coordenação no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. E eu e o professor Marcel estamos responsáveis por essa coordenação. Bom, a Rede Clima todos já conhecem, né? Foram apresentadas aqui várias subredes. Esse é um panorama geral das 13 subredes, sobre as quais se somaram mais duas, mais recentes, de comunicação e mudança de uso da terra. A nossa subrede está aqui no Centro-Oeste, né, na Universidade de Brasília, e temos várias parcerias que estão situadas em várias regiões do Brasil, né, que estão sendo estabelecidas parcerias para a realização de nossas pesquisas no nosso território. Eu vou fazer uma breve apresentação da subrede com os objetivos e as premissas de pesquisa que nós adotamos, o arcabouço teórico e metodológico utilizado para se avaliar a vulnerabilidade, os impactos e a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, sob a perspectiva do desenvolvimento regional do nosso país. Elegemos 3 biomas como nosso objeto de estudo, né, aqueles que estão reconhecidamente numa fronteira, né, de expansão das atividades econômicas do Brasil, nominalmente o Cerrado, a Amazônia e a Caatinga, né? E esses 3 biomas têm sido objeto de nossas pesquisas em campo, com uma série de atividades de levantamento de dados primários e secundários. Posteriormente, vou mostrar os projetos que estão em andamento, um breve diagnóstico preliminar da vulnerabilidade e adaptação em diferentes escalas, né, uma vez que a questão das escalas geográficas e temporais desempenha um papel muito importante na avaliação dessa vulnerabilidade, nesse diagnóstico que nós estamos realizando, que tem como objetivo principal oferecer subsídios, elementos para que políticas sejam elaboradas para se reduzir justamente essa vulnerabilidade e alcançarmos um desenvolvimento mais sustentável. Essas medidas adaptativas já existem, algumas delas sendo implementadas no campo por iniciativas espontâneas de atores locais e também de atores institucionais, e aquelas que são potencialmente impactantes positivamente sobre essa redução de vulnerabilidade. As principais publicações que nós já realizamos e os próximos passos previstos aí no nosso trabalho. Então, como eu mencionei, os territórios escolhidos por nós para o desenvolvimento das pesquisas estão na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga, no semiárido do Nordeste. Essa é a nossa brava equipe de pesquisa, né, composta por 5 pós-doutorandos, né. Temos aqui a importante participação da CAPES como agência financiadora de um programa nacional de pós-doutorado, né, a Gabriela Litre, a Jane Simone, Juliana Dalboni, Melissa Cury, Stephanie Nazuti, 4 doutores, né, sendo os 2 primeiros Carlos Saito e Carlos Henke, professores da UNB, do Departamento de Ecologia, e a Cristine Viana e o Nathan de Bortoli, formados por nós no CDS. E os doutorandos que estão em fase de conclusão dos seus doutorados, Caterine Gutiardi, Diego Lindoso, Flávio Eiró, Patrícia Mesquita e Raquel Fetter. Como mestres, Carolina Pedroso e Isabel Cavalcante. A nossa subrede, portanto, tem uma atuação nacional, né, tendo como importante parceiro estratégico aqui a Universidade Federal do Cariri, no Ceará, o Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Centro Interdisciplinar da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Departamento de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ecologia da UNEMAT, Universidade Estadual do Mato Grosso, Departamento de Ecologia da própria UNB e as parcerias com agências e instituições internacionais, especialmente na França, onde foram realizados doutorado sanduíche, diversas atividades relacionadas com a nossa subrede. Os objetivos da nossa subrede estão, portanto,
voltados para a identificação de percepções de atores locais. Isso é extremamente importante para que a gente possa promover uma avaliação que seja baseada não apenas em indicadores quantitativos, né, uma abordagem de cima para baixo, mas também em indicadores qualitativos, numa abordagem ascendente, né, dando voz aos atores locais para que eles expressem a maneira como eles percebem as mudanças às quais eles estão sujeitos e como eles reagem a essas mudanças. Então, essa avaliação de vulnerabilidade que nós realizamos, ela tem essas duas vertentes importantes, que são quantitativa e qualitativa do ponto de vista do levantamento de dados primários e secundários. Diagnosticar a vulnerabilidade e as estratégias de adaptação na agricultura familiar. A agricultura familiar foi escolhida como nosso objeto de estudo pela sua notória vulnerabilidade, né, pela sua baixa capacidade adaptativa, né, a sua alta sensibilidade aos impactos climáticos, por razões óbvias, né, que todos conhecem, e a falta de capital, de investimento para que essa vulnerabilidade seja reduzida. A falta de assistência técnica, uma série de razões. Analisar o impacto das políticas públicas que existem e aquelas que podem ser pensadas, identificar, portanto, medidas de adaptação voltadas para a promoção da resiliência do desenvolvimento regional frente às mudanças do clima. Adotamos algumas premissas de pesquisa. Uma delas é que a vulnerabilidade às mudanças do clima deve ser entendida como o reverso da sustentabilidade, né? Um desenvolvimento mais sustentável necessariamente passa pela redução das vulnerabilidades das populações no campo e nas cidades. Os impactos, portanto, das mudanças climáticas são função de uma vulnerabilidade que, por sua vez, é função de fatores como exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. E, para se tratar de questões tão complexas, envolvendo aspectos biofísicos, climáticos, estímulos climáticos que vêm de fora e atuam sobre o sistema que está sendo avaliado, a interdisciplinaridade desempenha um papel fundamental. E ela vai se dar exatamente no trato da exposição como fator biofísico, da sensibilidade e da capacidade adaptativa como fatores sociais e econômicos. Quais são as principais determinantes de vulnerabilidade e de adaptação? Existem padrões de vulnerabilidade, sintomas que podem ser atribuídos a diferentes contextos socioambientais. Essa é uma importante pergunta para que a gente possa pensar em políticas de adaptação, na medida em que esses sintomas podem ser entendidos como uma espécie de síndrome, né, que pode ser identificada em diversos contextos ambientais e socioeconômicos. E como os distintos atores locais, econômicos, institucionais, governamentais e as populações tradicionais percebem e reagem a essas mudanças. Esse arcabouço teórico e metodológico depende de uma nova ciência da sustentabilidade e da vulnerabilidade que tem como objeto a própria interdisciplinaridade. É uma área em consolidação que está crescendo muito no meio acadêmico. A articulação de disciplinas para enfrentar problemas complexos é algo absolutamente essencial, e novos conceitos que estão sendo desenvolvidos na academia, como sustentabilidade, resiliência, vulnerabilidade e capacidade adaptativa. Esses conceitos, eles nos permitem construir ligações, né, pontes entre disciplinas que até então vinham sendo desenvolvidas de forma muito fechada em si mesmas. E esses novos significados nascem justamente a partir do desenvolvimento de uma ciência interdisciplinar que atua na interface entre a ciência dura e a chamada soft science, né, que é justamente aquela que está ligada à sociedade, está ligada à forma como a sociedade lida
com os recursos naturais e como ela interage com os ecossistemas. Então, essa resiliência, né, ela pode ser entendida pelo ponto de vista da antropologia, da geografia, da agronomia, da ecologia, das ciências políticas, da economia, mas o que a gente precisa construir é algo que possa, então, estar se beneficiando da interação de todas essas visões disciplinares. Dividimos o nosso trabalho de pesquisa em 4 grupos de trabalho, que no final se somaram a outros 2 de comunicação. O primeiro grupo de trabalho voltado para o levantamento de um arcabouço teórico, o segundo, a identificação de políticas públicas, o terceiro, o levantamento de séries climatológicas, séries históricas de dados climatológicos, o quarto, o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa, e o quinto, o grupo de trabalho voltado para a comunicação, né? Então, a questão das escalas que eu mencionei, né, temos aqui um exemplo de agricultura familiar no centro, né, numa escala mais local, envolvido por uma atividade de agricultura de âmbito mais regional, que, por sua vez, está envolvida por todo um contexto que determina, né, a sustentabilidade do desenvolvimento regional. Então, tem escalas nacional, regional, local e micro, né? E é justamente nessa escala comunitária que nós desenvolvemos o trabalho de levantamento de dados primários, né? A pesquisa, então, foi dividida em levantamentos de séries históricas, de dados climatológicos selecionados por estudos de caso. Os dados climatológicos, as séries históricas, foram utilizadas para identificarmos áreas mais vulneráveis do ponto de vista dos estímulos climáticos e das variações dos fatores climáticos. O levantamento de dados, indicadores sociais e econômicos para levantar essa vulnerabilidade do ponto de vista dessa abordagem de cima para baixo, né, olhando a sustentabilidade como dependente desses indicadores sociais, econômicos e ambientais, mas isso não é suficiente. Nós observamos em várias regiões onde estivemos desenvolvendo nossas pesquisas que, muitas vezes, os dados coletados no campo, relacionados com capacidade adaptativa, com dessa abordagem de cima para baixo, né, olhando a sustentabilidade como dependente desses indicadores sociais, econômicos e ambientais, mas isso não é suficiente. Nós observamos em várias regiões onde estivemos desenvolvendo nossas pesquisas que, muitas vezes, os dados coletados no campo, relacionados com capacidade adaptativa, com a percepção da população e a forma como a população se organiza, ela muitas vezes pode alterar completamente o sentido dessa avaliação aqui. Sociedades, comunidades mais organizadas, que participam mais do processo de participação política, eles desenvolvem, então, capacidades adaptativas espontâneas em comunidades que, muitas vezes, os dados secundários não apontam nessa direção. Então, daí a importância de se conjugar dados que sejam quantitativos com esses dados qualitativos aqui, que só esse levantamento da percepção pode nos oferecer. E, por fim, a comparação de estudos de caso, né, nos 3 biomas estudados, procurando levantar padrões de vulnerabilidade ou aqueles sintomas de síndromes que possam ocorrer, síndromes de vulnerabilidade. Então, aqui estão os nossos estudos de caso, já realizados na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga. Procuramos tratar aqui da alta vulnerabilidade ao clima, da agricultura familiar, causada por uma alta sensibilidade, baixa capacidade adaptativa, afetando a segurança alimentar, e medidas, estratégias de adaptação ou de má adaptação que estão sendo elaboradas espontaneamente em contextos que se desenvolvem muito rapidamente, em contextos muito dinâmicos de ocupação, de mudança de uso da terra e de organização social. E, por fim, que devem ser, então, objeto de maior esforço na identificação de políticas que possam superar essas adversidades causadas pelo clima. Aqui no semiárido, né, que é um hotspot de vulnerabilidade no Brasil, todos reconhecem
o processo de aridização, porque diversas regiões estão passando no nosso semiárido do Nordeste, a longa história de impactos, né, de secas prolongadas, processos migratórios resultantes dessas secas, fome, insegurança alimentar, já são muito conhecidos na região. Então, a gente, depois de estudar esses 3 biomas, aqui no semiárido, né, que é um hotspot de vulnerabilidade no Brasil, todos reconhecem o processo de aridização, porque diversas regiões estão passando no nosso semiárido do Nordeste, a longa história de impactos, né, de secas prolongadas, processos migratórios resultantes dessas secas, fome, insegurança alimentar, já são muito conhecidos na região. Então, a gente, depois de Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, além do Ceará, que foi o último estudo de caso realizado, eles somam mais de 1 milhão de estabelecimentos de agricultura familiar, né? Portanto, aqui, mostrando a incidência de secas muito mais grave nessa área de vermelho mais escuro. Bom, então esses foram os projetos já realizados pela nossa subrede. O primeiro deles na Amazônia, com financiamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos, com o apoio aqui do nosso Arnaldo, que estava, na ocasião, na Secretaria, do Arnaldo Carneiro, e do PNUD, depois o Banco do Nordeste financiando as atividades no Nordeste e a FAPEMAT no Mato Grosso. Bom, o diagnóstico preliminar dessas pesquisas nos permite identificar, né, que, segundo a percepção das populações estudadas, existe um aumento de temperaturas, né, e um deslocamento da estação chuvosa que se inicia mais tarde e termina mais cedo, significando uma extensão da estação seca. E a imprevisibilidade das precipitações como uma dificuldade adicional no plantio das culturas dessas comunidades. A intensidade e a quantidade de chuvas e, em contraponto a isso, nós comparamos os dados empiricamente verificados, né, as mudanças empiricamente verificadas, mostrando que há uma tendência de diminuição dos índices, não há uma tendência, de diminuição desses índices pluviométricos, mas há uma mudança na distribuição atual, um deslocamento do início e o final dos períodos chuvosos e secos. Esse deslocamento, sem dúvida alguma, ele causa impactos importantes na produção dessas comunidades. Os principais desafios da produção, né, os dados aqui mostram que no Seridó e no Seridó e em Juazeiro, 70% a 80% da população responde que já sofreu prejuízo ligado às mudanças do clima, aos efeitos climáticos, com perda de animais, perda de lavoura, diminuição de produtividade, sendo as causas identificadas secas, excesso de chuvas e excesso de calor, né? O acesso à água foi também identificado como um problema, embora tenha sido minimizado com programas de convivência com a seca, especialmente o programa 1 milhão de cisternas, mas o clima continua sendo uma variável determinante de vulnerabilidade na região. E eles eles admitem que nunca fizeram mudanças nos seus sistemas produtivos em função desses estresses climáticos, né? 71% em cada área dessa, né? Eles admitem que não fazem nenhum tipo de mudança, eles sempre plantam a mesma coisa, né? Isso leva a abandono de culturas, a flexibilização deveria, né, levar a uma flexibilização da época do plantio, mas nem sempre eles conseguem fazer o plantio no momento certo devido a esse deslocamento da estação chuvosa.
Barreiras adaptativas que foram identificadas no nosso trabalho, né? A falta de capacidade ou de alternativas para lidar com incertezas. As pessoas não estão acostumadas a lidar com incertezas e têm muita dificuldade em introduzir essa variável na sua forma de trabalhar. O conhecimento limitado dos aspectos naturais e de maior escala e de maior magnitude, como os eventos climáticos. Inexistência ou acesso restrito a tecnologias apropriadas e tomadas de decisão e processo de planejamento com enfoque no curto prazo. Do ponto de vista cultural, também existem barreiras que estão ligadas aos valores, aos objetivos e às perspectivas culturais dessas populações, que demonstram resistência a mudanças, resistência a novidades e até mesmo, muitas vezes, uma aversão a qualquer tipo de alteração na maneira como eles sempre trabalharam ao longo de gerações. Interpretações religiosas também são barreiras. A autoestima do indivíduo também pode representar barreiras, e fatores mais subjetivos, como idade, gênero, composição do domicílio. E uma importante questão que a gente identificou foi o acesso muito restrito à informação e à própria formação desses indivíduos, denotando um baixo nível de capital humano, né, e que possa, então, ser utilizado para a superação dessas adversidades. Enquanto desafios institucionais, o associativismo e a oferta de assistência técnica é algo muito importante na região, e vocês sabem que desde o início dos anos 90, naquele auge do neoliberalismo no Brasil, nós tivemos todo um processo de desmantelamento do nosso sistema de assistência técnica rural, e que até hoje o país não se recuperou devidamente desse impacto negativo causado por políticas de desmantelamento do Estado e diversas agências de Estado. E esse fator tem se mostrado como um fator importantíssimo no aumento da vulnerabilidade no semiárido. Não recebem assistência técnica no Piauí 55% dos agricultores familiares, 62% na Bahia, e no Rio Grande do Norte esse percentual chega a 95%, sem qualquer tipo de assistência técnica na produção agrícola. Bom, então nós temos a evolução do contexto biofísico como um fator de estratégias, né, reativas, que são muitas vezes guiadas por eventos extremos, conduzidos em escala individual, e que não diminuem a vulnerabilidade de forma sistêmica. São respostas para reduzir o prejuízo causado, mas sem uma atuação sistêmica, sem que essas ações estejam voltadas para soluções mais estruturantes. E, portanto, nós identificamos ainda medidas atenuantes, né, que os atores locais praticam para reduzir os impactos, com migração de rebanhos, diversificação de atividades entre cidade e campo, e não exatamente por meio de ações no sistema produtivo local. As estratégias preventivas que nós adotamos aqui como uma espécie de receituário que possa melhorar as condições de vida da população e a sua vulnerabilidade ao clima, nós identificamos algumas já existentes, como o programa 1 milhão de cisternas, que reduz sensivelmente a vulnerabilidade das famílias quanto ao acesso à água, né? Então, as famílias hoje, mesmo com a seca extrema de 2011 e 2012, nós observamos que a água para o consumo humano tem sido objeto de uma maior segurança, né, devido ao acesso pelo programa de 1 milhão de cisternas, que hoje está em cerca de 500 mil cisternas já implantadas, e que foi um programa iniciado com muito sucesso no terceiro setor, a articulação do semiárido, e que depois foi incorporada também pelo governo federal como uma política importante de convivência no semiárido, e que embora não tenha recebido esse nome na época, é uma clara política de adaptação a eventos climáticos extremos.
né? Além disso, os programas sociais do governo, de assistência social, de oferta de Bolsa Família, etc., também têm contribuído para atenuar os impactos negativos causados pelas secas prolongadas, né? Então, esses programas já existentes têm se mostrado como atenuantes, né? Agora, fica uma pergunta, né, se a convivência facilitada no semiárido, né, ainda é um grande desafio, né, porque talvez a agricultura não seja a atividade econômica mais sustentável naquele bioma, né, e existem evidências de que há necessidade de se diversificar as atividades produtivas, não dependendo apenas da agricultura familiar, mas também atividades como geração de energia solar, né, uma ideia que o Paulo Nobre nos trouxe recentemente, que, sem dúvida, tem um grande potencial na região. A gente pode reduzir sensivelmente a demanda por novas hidrelétricas por meio de políticas de energia mais sustentáveis que incorporem essa questão, esse drama social no semiárido, uma área com potencial de energia solar fantástico e também eólico, né? Então, essas atividades produtivas na área de energia e outras atividades, como artesanato, atividades culturais, turismo, etc., pode, sem dúvida, contribuir para aumentar a resiliência dessas populações, né? Então, isso devido ao fato de que o acesso ao mercado tem sido muito problemático, o aumento do nível de educação leva as pessoas a quererem se deslocar do campo para as cidades, tem sido um processo identificado também pelas nossas pesquisas, que há uma dificuldade de manter a mão de obra na produção da agricultura familiar, faltando mão de obra na escala local, né, e levando ao êxodo rural dos jovens. Bom, aqui só para mostrar, por fim, alguns números da nossa subrede. Há publicações científicas que já foram alcançadas aqui ao longo dos últimos 4 anos, que é uma produção bastante razoável: Environmental Science and Policy, Land Use Policy, Environmental Education Research, vários periódicos internacionais de renome têm sido recebido nossos trabalhos, e além de livros e capítulos de livro e periódicos nacionais. Como próximo passo, eu destacaria aqui a importância dessa fase 2 que nós estamos vislumbrando. E ontem tivemos a reunião aqui com o Paulo para justamente definir uma estratégia, como trabalharmos nessa Rede Clima numa segunda fase, e eu estou muito confiante de que essa segunda fase será ainda melhor do que a primeira, uma vez que ela pressupõe um trabalho transversal, pressupõe o desenvolvimento de projetos que dialoguem com outras sub-redes, né? Um projeto que seja mais integrado. Acho que a gente amadureceu bastante nesses últimos 4 anos e agora é hora de começar a ambicionar produtos ainda mais interessantes, né, que serão alcançados seguramente com a interação entre as nossas sub-redes, né, e é justamente, então, portanto, intensificando o aspecto interdisciplinar das nossas pesquisas, e é que eu tenho certeza irá contribuir para o avanço do conhecimento no nosso país sobre o tema que é tão importante e que é um aliado, né? Mudança climática é um grande aliado no debate sobre desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Isso a gente tem que ter isso muito claro, uma vez que as mudanças do clima apontam para a existência, sim, de fronteiras planetárias que precisam ser respeitadas, apontam para a existência, como a Mercedes falou ontem, de uma necessidade não apenas de desenvolvimento tecnológico, de aumento da eficiência do nosso setor produtivo, mas também de revisão dos nossos padrões de consumo, uma vez que esses instrumentos de avaliação, como pegada ecológica e tantos outros, apontam para o fato de que nós estamos já consumindo 50% mais do que o nosso planeta é capaz de oferecer em termos de capacidade de suporte e capacidade bioprodutiva. Então, a mudança do clima, sem dúvida, é um forte aliado na defesa de uma forma de desenvolvimento mais sustentável e que contemple a equidade inter e intergeracional, reduzindo as vulnerabilidades e as injustiças sociais e que estão atingindo tão fortemente as nossas populações, já hoje,
e que podem atingir muito mais, na medida em que os cenários projetados aí, né, pelos nossos modelos climáticos apontam para uma situação de muito maior gravidade e a gente precisa estar se preparando para isso. O custo das medidas de adaptação ele é muito baixo quando comparado ao custo da não ação. Isso é que é o mais importante que a gente precisa trabalhar, e o grupo de economia está aqui, como o Eduardo mostrou há pouco, né, para traduzir esses dados que nós estamos produzindo em uma linguagem que os gestores e os formadores de opinião entendem tão bem, que é justamente a linguagem econômica. Então, eu agradeço a atenção. Muito obrigado.